Agora sim. Doutora, tudo bem? Oi, doutor, tudo bem? Tudo jóia? Como que a doutora tá? Fisicamente, mentalmente, tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu, Então, eu ainda não sou advogada, mas tá a caminho. mas estou estudando. Que legal, que legal. Isso é bom que venha pessoas do bem, né? A nossa classe precisa. Operador de direito, juízes do bem, advogados, promotores, delegados. Eu acho que está faltando muita gente do bem. O bem sempre vence, mas a gente precisa tomar cuidado porque senão o mal pode vencer, né? Então, que venha a doutora fazer parte desse quadro de operadores do direito para fazer o bem para a sociedade, viu? Obrigada. E tá tudo bem com você, família? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Legal, isso é Deus. importante, é o mais importante, o resto a gente resolve. Mas com o professor, você ganha um amigo, fica à vontade, como se você estivesse aqui no escritório, na minha frente, comendo um bolo de fubá, tomando um café com leite aqui, que é costume nosso à tarde, tá bom? Certo. E o que está acontecendo, Gabriela? Conta pra mim. Então, doutor, é o seguinte, existe um processo, existe um processo de uso capião, né? Tá. Há mais de 10 anos que foi iniciado por minha avó. Nossa, Gabriela, desculpa te cortar, mas por que tá demorando tanto assim? Porque esse boato que o uso capião é demorado, 10 anos, isso não existe mais, né? Eu tenho uso capião aqui no escritório que dura um ano, fora de Osasco, menos de um ano. E no Brasil todo nós temos decisões, né? Tudo bem, se cai com um cartório errado, tudo é demorado. Um divórcio, uma separação. Mas por que está demorando assim? Porque tem gente se opondo a alguma coisa assim ou não? Sim, sim, sim. Tem. Então, quando minha avó entrou na casa, era igual aquela música, né? Não tinha teto, não tinha nada. Eu sei. Né? Era uma casa que não tinha instalação hidráulica, não tinha instalação elétrica, não tinha teto, só tinha frente e terra. A gente tem imagens disso tudo que eu tô te falando. Tudo que eu tô te falando, a gente tem provas, tem imagens, tudo direitinho. Inclusive, eu fui criada nessa casa e eu já tenho mais de 30 anos, né? Tem fotos minhas pequenininha lá na casa e tal. E ela quis regularizar o imóvel, já estava há tanto tempo, né? E tal. Só que quando ela entrou, como foi que ela entrou nessa casa? Um inventariante que não era o proprietário, né? Chegou para ela vendia salgados na frente e falou assim: você não quer ir aos poucos ajeitando a casa, porque eu tô preocupado de invadirem, né? E tal. E foi aí que ela deu início. Como ela era uma pessoa muito honesta, ela já é falecida. Como ela era uma pessoa muito honesta, ela disse: mas você tem que fazer um papel, né? Um contrato. E esse contrato que ela fez com ele foi um valor bem pequeno. Porque, tipo assim, ela tinha que fazer tudo, né? A casa não tinha nada. Tem fotos dela fazendo telhado, instalação elétrica, hidráulica, tudo. Aí, o que foi que aconteceu? Nesse uso capião, foi colocado por um advogado que ela conseguiu lá na época, o contrato de locação. Esse contrato com esse Ah, valor pequeno. meu Deus, matou E a posse, né? Matou a posse. Meu Deus, justamente, Gabriela. E me fala uma coisa, para demorar esse tempo todo, o que eu estou imaginando que aconteceu? Depois você me fala se é verdade. Mas o advogado ainda errando de novo, ele começou a recorrer. Não, vamos reformar. Reformar o quê? Você já queimou ali no começo, né? Então essa briga talvez esteja lá em terceiro grau. Tô certo ou tô errado? tá certíssimo. Aí o que foi que aconteceu? Esse advogado abandonou, Isso. deixou o processo correr a revelia. E aí a gente chegou a fazer um registro, né, na OAB, dizendo que ele abandonou, que a gente ligava, ele não atendia, procurei ele em todos os lugares na época, ele sumiu. Eu cheguei até a registrar na OAB e tudo. Sem condições financeiras, porque o único dinheiro que minha avó tinha na época foi dado a ele, a gente entrou na Defensoria Pública, né? E aí a Defensoria Pública, desde então, está ajudando a gente nesse processo que já tem mais de 10 anos de uso capião. Ou seja, eu tenho muitos alunos da Defensoria Pública. São bons, têm muita vontade de trabalhar. Eu sou defensor da Defensoria Pública mesmo. Eu acho que dentro dos órgãos que nós temos, né, vamos chamar de órgão, dentro da instituição, é um dos melhores. Porque você sabe, você fazendo direito, você vai perceber que tem juiz que não vai no fórum,
tem juiz que põe o assessor, a assessora para julgar, né? Tem juiz é terrível. Então é um sistema de muita preguiça, tem muita gente boa, mas muita preguiça, muita má vontade. E os defensores, eu tenho alunos que levam folhas, sabe, Gabriel? Levam folhas, hoje o processo é digital, mas levam folhas, acabam tirando do bolso para trazer uma melhoria para a instituição, né? Mas mesmo assim eles trabalham demais, porque o volume é muito grande. Então eu imagino que para ajudar, além de ter errado feio, lá de ter juntado no contar locação, aí que loucura, recorreu, mas o Ministério Público, a Defensoria Pública está fazendo a parte dela, mas sempre mais demorado, né? Tá aí, tá explicado por 10 anos, pronto, né? Logo de início você já percebeu que algo de certo estava errado, né? Que coisa, hein? Agora, me fala uma coisa, a sua avó já faleceu, né? Você me falou, né? Minha avó que locou com ele, É. mas o processo no nome da filha dela mais velha, né? Tá viva, mas já é idosa também. Aí o que acontece, doutor? Ô, Gabriela, desculpa te cortar, ela é sua mãe, né? A filha da sua avó é sua mãe, não é isso? Não, é irmã da minha mãe. Irmã da sua mãe. Ah, tá. Aí o que acontece? A outra parte que não tinha nada da casa, nada, que é uma das inventariantes, né, que sobrou, que Eu vou trazer agora a polêmica pegou o da contrato de juíza. locação, que é esse contrato que eu falei a você, e colocou em um processo de despejo. Fez um processo de despejo? Eles não tinham nada. Aí eu fui procurar um nascedor da casa, né? E descobri que a casa, ela não tem matrícula, ela não tem registro, ela tem uma carta de arrematação que o pai dessa inventariante, né, arrematou há não sei quanto tempo atrás, há mais de 60 anos e tal. Tá conseguindo entender? Tô sim, viu? Às vezes eu tô com você aqui, mas eu converso o mundo de Bob aqui, encaixando as coisas, desenhando também. Mas fica à vontade, tô entendendo. A casa, apesar de ser interligada, né, uma casa só, ela tem 2 endereços distintos, né? Casa 6 e casa 7. Porque ela é de esquina? Não. Não. Ela é tipo aquelas casas que chama geminiana, em São Paulo chama geminiana. Isso, de nada, né? Tá. Isso. Aí o que acontece? Apesar dela ser interligada totalmente, elas têm um endereço distinto. Aí o que eles fizeram? Abriram 2 despejos. Os dois, o advogado deixou também correr solto como do uso capião na época. E a gente minha avó no caso, se deu conta quando o oficial de justiça estava na porta pedindo para ela sair da casa. Foi aí que foi horrível, foi muito triste, assim, porque a vida toda, eu nascida e criada lá, minha avó a vida toda lá, né, construiu praticamente a casa. Nossa, então o uso capião absurdamente em andamento ainda, e ainda aconteceu essa fatalidade, ou seja, uma ação, a ação de despejo, na verdade, Gabriela, tem a ver com locação. Eu imagino que foi outra ação que eles fizeram, reintegração de posse, emissão de posse, será que não foi isso? Não, foi de despejo. Despejo mesmo. Porque o despejo me preocupa porque você vê, outro absurdo, outro erro, né? Porque nunca existiu uma relação locatícia, né? De locação. Nunca existiu. Existia, assim, esse contrato, que era como se fosse, eles se apegaram nisso, né? Defasado, porque esse inventariante que fez esse contrato, ele já faleceu há mais de 10 anos. Entendeu? Entendi. Se apegaram esse contrato. O que aconteceu? Nossa. O pior erro foi do advogado realmente, porque o processo correu à revelia, tanto o processo do despejo como o de uso capião. Porque se eu tivesse pedido conexão, né, eles eram para ser julgados todos juntos, no caso, e ela não teria saído de um lado da casa. Minha tia está em um lado da casa. Ela ainda está. Ainda está. Ainda está. Mas o processo dessa outra casa já teve sentença. E agora eu vou tentar o agravo, né? Não sei se agravo, eu estou estudando ainda, ou o mandado de segurança, o que cabe melhor.
Tá, deixa eu te adiantar para te ajudar. Você sabe, Gabriela, que o mandado de segurança, ele é lindo para concurso público, para faculdade, a gente estuda muito, né? O habeas corpus também, mas na prática da advocacia, ó, nunca vi ninguém ganhar mandado de segurança, salvo exceções. E habeas corpus é a mesma coisa, ou seja, são peças bonitas, né? A gente, da faculdade dá aquela a empolgação, né? Que dá mesmo, né? Eu acho que na quinta-feira eu estava dando aula sobre habeas corpus e mandado de segurança, na quinta-feira da semana passada. E causa empolgação, né? Só que aí eu falo, gente, agora vamos contar a verdade. Né? E quando eu falo da verdade, mostrando para todo mundo jurisprudência real, atualizada, de cada 10 mandados de segurança, você não ganha um, Brasil. É muito difícil você ter sucesso, só se é um caso ou outro. Então, sempre que você tem a oportunidade de recorrer, faz o recurso, que é a melhor opção. Porque o remédio constitucional é uma ilusão. É lindo na teoria, para concurso, OB, mas na prática, Gabriela, não funciona. Agora, me fala uma coisa, tem justiça gratuita? Eu imagino que ela tem, não tem? Sim. Melhor ainda, porque se tem justiça gratuita, você não paga para recorrer. No Brasil, recorrer em segundo grau é muito caro. Se você vai fazer um recurso de apelação, é 3%, 4% em alguns estados. E o agravo também. Os recursos mais caros para a gente recorrer, e não falo caro de honorários, falo de caro de taxa judiciária, né, de taxa recursal. São eles, né? Depois recurso especial e extraordinário, é tabelado, R$400, é tabelado mesmo. Ou seja, é um valor fechado, não interessa o valor da causa. Agora, esses recursos são de doer, porque é 4%, 3% do valor da causa. Dependendo do valor da causa, mata, né? Então, já que tem justiça gratuita, esquece o mandado de segurança. Não costuma resolver nada, você só perde tempo e não ganha. Vai no agravo de instrumento. Decisão interlocutória, agravo de instrumento. Decisão definitiva, recurso de apelação. Entendeu? Certo. A gente até tinha pedido nesse processo do despejo o efeito suspensivo por conta do uso capião, que se iniciou primeiro e depois veio o despejo, então ele precisava ser julgado. Outra coisa, lá tem muitos idosos, eu até pensei em ir no Ministério Público para pedir ajuda, porque tem no total são 5 idosos e irmãos. E eu que ajudo e tal, como eu posso, assim, sabe? Eu sei. Mas eu até tentei no Ministério Público, mandei um e-mail para ver o que ele podia me ajudar, mas não sei, eu tô assim, me esforcei para estar aqui também, entrar em contato, porque eu já estudava, via seus vídeos muito. Que legal. Ô, Gabriela, a faculdade de Direito é importante, senão a gente não estaria aqui. E você precisa passar por isso, né? E logo, logo vai dar certo, passa. O tempo passa rápido, 5 anos a gente fala que é muito, mas a vida passa tão rápido. Logo, logo você está com a sua OB aí, se Deus quiser, não tenho dúvida disso. Mas você vai ver que ensina muita coisa errada. Eu dou aula na graduação hoje, mas pouco. Dou mais no doutorado, no mestrado e na pós, da Escola Superior Universitária. Depois você entra lá, tem vários cursinhos gratuitos, inclusive. A faculdade de Direito, eu percebo que a maioria dos professores não advogam. Mas tem OB, tem cartão, tem escritório. Às vezes eles dividem um escritório em 5, 6, 7, só para falar que tem um endereço físico. E hoje nem precisa mais disso, né? Porque hoje você contrata tem nomes aí, né, que você contrata e consegue usar. Mas a maioria não tem noção do que está fazendo na prática. A gente aprende tanta coisa errada, Gabriela. Invadiu o imóvel, reintegração de posse. Não é. Se você tem o registro, você vai fazer ação reivindicatória, nunca ação de reintegração de posse. Porque é traiçoeira, é perigosa. Na graduação, fez 18 anos, 21 é automático, não paga mais pensão. Não, você tem que fazer uma ação de exoneração. Usa o capião, você vai aprender 3 espécies, 5 no máximo, se o professor gostar do assunto, hein? Mas tem 36, eu falo isso no meu livro, ó. 36 espécies de uso capião. Então a gente aprende muita coisa errada, sabe? É importante, faz parte, eu acho que todo curso é assim, mas depois você vai ter que correr atrás, na prática que vai dar certo também, faz parte. Mas sempre que você... Tudo bem, você vai responder a teoria ali numa prova, tudo, mas é muito diferente. Que nem em cima de segurança. Já pensou? Você faz, você perde o prazo do agravo, não consegue nada. Olha que perigo. Demais. Agora, Por isso não, vamos no agravo de instrumento, tá? Esse mandado de segurança, esquece ele, viu? Não vai nessa onda não, que é perigosa, inclusive. Porque o mandado de segurança ainda pode gerar sucumbência, né? Em regra, não. Em regra, tem a regra da justiça gratuita, tudo, mas pode gerar. E o outro não. O outro é o recurso de fato de uma decisão interlocutória, o qual você já tem justiça gratuita, não vai gastar nada, não tem risco de sucumbência, entendeu? Entendi. Eu tenho uma dúvida também, assim, em relação a esse despejo, né? Já que o despejo de um
a juíza deu o efeito suspensivo, né? Dizendo que ia atrapalhar o uso capião e tal. O outro, a juíza indeferido, né? Eu pensei, né? Tipo, será que não cabe nesse despejo, se no caso a gente for despejado, a reintegração de posse por conta do esbulho? Na verdade, Gabriela, tá todo mundo confuso, né? Você vê, foi feito um uso capião meio que errado, porque o uso capião também daria para fazer o quê? Fazer uso da súmula 237. A súmula 237 não é algo novo, é algo antigo. Daria para fazer uso da súmula 237. E mesmo que a súmula fosse antes da ação, daria para atualizar o processo com uma peça de atualização, editar, princípio da cooperação previsto no CPC novo. Então, o uso capião, ele, em regra, teria que entregar a regularização, mas ele bem feito, bem trabalhado, ele entrega a proteção. Ou seja, você conseguiria, de fato, com esse uso capião distribuído, ter uma proteção à sua avó, um escudo protetor. Um despejo não teria ocorrido, uma emissão de posse, uma reintegração, uma reivindicatória, uma ação de arbitramento de aluguel, porque esse uso capião ia ser um escudo mesmo, ele ia barrar. A hora que alguém fizesse uma ação por fora e pedisse, né, como pediu o despejo, está na lei, né, o artigo 313 do Código de Processo Civil. Enquanto eu tenho uso capião, qualquer outra ação tem que ser suspensa até que o uso capião seja julgado. Você vê como a coisa foi mal feita, em todos os sentidos? Tem muitos erros. Muitos né? erros. E agora, olha que história, hein? Eu fico chateado quando acontece isso, mas graças a Deus está fazendo direito. Porque agora mudou tudo. Tudo bem, dá para fazer o agravo, dá para ganhar tempo no recurso para manter vivo. Mas perdeu a essência. Perdeu o objeto, a ação, e perdeu principalmente o direito de defesa, que o uso capião te entrega. Súmula 237 do Supremo. Então agora o certo, Gabriela, o certo, era fazer uma ação nova, que não é reintegração de posse, que a gente não aprende na faculdade, infelizmente. É uma ação que chama o quê? Ação publiciana. Anota aí. Ação publiciana. Que é essa ação? Você já viu? Eu já ouvi sobre essa ação. Essa ação publiciana, que a gente não pode confundir com a pauliana, né? Que é uma outra ação, tem a ver com fraude de execução. A ação publiciana, ela serve para quê? Então você tem um uso capião em andamento, em grau recursal, ou não fez uso capião por falta de dinheiro, falta de orientação. Então você faz a ação publiciana para recuperar o imóvel. Ou seja, para recuperar a posse do imóvel, né? E essa ação, ela é polêmica, mas ela é real, ela existe de fato. Ela é conhecida como petitória indireta, porque você quer o quê? Recuperar a posse com base no direito de uso capião que está em andamento. O juiz dessa ação, o juiz, ele pode dar um duplo efeito, ou seja, ele dá uma reintegração de posse e também dá o registro. E tem juiz que entende que não pode gerar o duplo efeito. Tem uma discussão em relação a isso. Em regra, tem que gerar um duplo efeito. Te dá a posse de volta, é uma forma de você recuperar a posse, e também o juiz ou juíza, em regra, vai ter que dar um mandado judicial na própria sentença para fazer registro no cartório de imóveis, entendeu? É uma ação complexa, importante, e tem até juiz que não sabe, mas é a ação certa. É a ação que caberia como uma luva, né? Inclusive, quando eu vi seus vídeos, que eu vi sobre a ação publiciana, eu levei até meu professor de cível. Ele olhou pra mim assim com o olho arregalado. Aí eu disse, ele fez assim, olha, na próxima aula eu vou dar uma pesquisada, a gente vai falar sobre. Eu disse, tudo bem. E você vê, ele pelo menos foi honesto. E é que eles falam, olha gente, não vamos falar desse assunto, vamos rever na próxima aula. É fogo, né? Não, mas ele foi até legal. Ele falou, eu vou até anotar aqui. Ele pegou a caneta e anotou. Ele, de publicidade, eu disse, professor, é publiciana. Olha. Aí ele anotou e foi pesquisar. Na outra aula lembrou, me chamou para conversar e tal. Eu visto através de você. Ô Gabriela, e eu falo isso para você não cair em golpe. Ninguém é melhor que ninguém. O que eu falo é que a gente tem que especializar. Que nem o livro mais vendido no Brasil hoje, Direito Imobiliário, faz 6 anos, já é o meu, Direito Imobiliário de AZ. O livro de uso capião, todos eles são campeões de venda, né? Esse. Eu tenho o livro de Direito Civil também, né? Eu sou atuante, professor de Direito Civil, que esse aqui é a Bíblia, olha só. Isso é... Mas eu falo que hoje mudou. Eu comecei a dar aula já há muitos anos. Eu comecei a dar aula até antes de advogar, de verdade. Então, o que eu percebi? O YouTube tinha aula de professores mesmo. Hoje tem muita gente vendendo curso. Então, tem um pessoal, não é maluco não. Maluco não rasga dinheiro.
Eles não são advogados, são cartorários e falam, você vai ter agenda lotada. Peraí, você nem advogado é, meu filho. Né? Ou se não, ó, inventário milionário. Tá, como que você vai fazer inventário milionário? Você acabou de se formar. Quem vai passar um inventário milionário para você? A não ser que seu avô falecido, a avó é milionária. E tem muita balela, muita conversa de gente picareta. Porque, na minha opinião, você tem que sobreviver, pagar suas contas, você faz o que você quer, mas não enganar os outros, né? E essa turma são enganadores. O outro, regularize qualquer imóvel no Brasil. Virou advogado faz 2, 3 anos, né? Era servidor do Tribunal de Justiça, ou seja, não sabe o que está falando. Mas é aquele negócio, hoje virou moda leilão. Faça meu curso que você vai ficar rico com leilão. Mentira! Leilão é um bom negócio, mas se você tem outras receitas, então você, estudando muito assunto, tendo uma equipe para te ajudar, você pode acertar bem. Mas como que você vai arrematar um imóvel 50% do valor de mercado? Não existe, é preço vil, gera nulidade no leilão. Então é muito mentiroso, né? Pablo Marçal, e aí tem vários exemplos, né? Mas eu cheguei à conclusão também, Gabriela, que tem gente que gosta de ser enganado. Gosta, né? Parece que atrai, né? Atrai. Porque as pessoas, essas pessoas fracas, eles acham que tem um caminho mais curto, e não tem. Porque não tem como fugir, Gabriela. Você vai se formar em Direito, depois você vai prestar o B, você vai passar. Se você quiser advogar, se você não for para o concurso público, você vai começar a advogar. E com o tempo você vai ver a área que você gosta, você vai se envolvendo, se torna especialista, as coisas começam a acontecer. Né? Você sendo uma boa profissional, você é estudiosa. Agora não dá para encurtar o caminho. Só vejo algumas exceções. Jogador de futebol, né? Cantor, não é isso? E ganhar a loteria. É verdade. Verdade, doutor. Se você... Eu orientaria, né? Fazer o agravo, claro, já tem justiça gratuita, não vai gerar custo. E eu orientaria você fazer, Gabriela, se possível, se você quiser arriscar, mas arriscar com propriedade, né? Com uma oportunidade de ganhar. Lembrando que é uma ação complexa, né? Talvez você consiga ganhar em 2º e 3º grau. Tem juiz também que não sabe dessa ação. Mas a ação correta é a ação publiciana, sim. Então, se você quisesse investir numa ação para resolver o problema, seria a ação publiciana. Quem seria o autor dessa ação? Quem é o autor do usucapião? Mas ocorreu o falecimento. Então, os sucessores, né? Cortou, doutor, por favor. Quem seria o autor dessa ação, em regra, seria o autor do usucapião. O autor ou a autora do usucapião. Se falecido o autor ou a autora, o que vai acontecer? Vai passar para os sucessores, entendeu? Entendi. Ela tá viva. Ela é idosa. A irmã mais velha de minha mãe, no caso. Ela é idosa, mas ela tá... Tá bem, tá viva, né? Muito abalada com essa situação, né? Imagino. O que poderia fazer nesse caso, isso é importante, poderia fazer uma ação publiciana e pede justiça gratuita. Pela idade dela, por ela ser aposentada. E aí, novamente, né? Vira uma ação sem risco, porque não tem gasto de taxa judiciária, citação, e não gera risco de sucumbência. Se algo der errado, não tem sucumbência, entendeu? Certo. E hoje, o que você faz, Gabriela? Você tem alguém que te ajuda, assina para você, te ajuda e você faz a peça ou não? Como que você tá? Sua situação? Eu